Graça e paz. Seleção e comentários de textos bíblicos. 1 Timóteo, introdução. O tema desta carta de Paulo é a sã doutrina e a piedade, que nos possibilita oferecer a Deus a adoração que ele merece. Qual o propósito desta carta de Paulo a Timóteo? Paulo teve um tríplice propósito ao escrever 1 Timóteo. Primeiro, ele procurou exortar Timóteo a respeito do seu ministério e da sua vida pessoal. Segundo, exortar Timóteo a defender a pureza do Evangelho e seus santos padrões, fugindo da corrupção causada pelos falsos mestres. Terceiro, seu objetivo era dar a Timóteo instruções a respeito de vários assuntos e problemas de Éfeso. Visão panorâmica. Paulo orienta Timóteo a lutar com firmeza pela fé e a refutar os falsos ensinos. Paulo também instrui Timóteo a respeito das qualificações espirituais e pessoais dos dirigentes da igreja. Ele ensina Timóteo sobre o relacionamento pastoral com os vários grupos dentro da igreja, como as mulheres em geral, as viúvas, os homens mais idosos e os mais jovens, os presbíteros, os escravos, os falsos mestres e os ricos. Nesta epístola, Paulo exprime a sua afeição a Timóteo como seu convertido e filho na fé, e estabelece um elevado padrão de piedade para a vida dele e da igreja. E Paulo é muito afetivo com seu querido filho Timóteo. Características especiais de 1 Timóteo. Primeiro, é dirigida diretamente a Timóteo como representante de Paulo na igreja de Éfeso. Segunda, juntamente com 2 Timóteo, ressalta mais do que qualquer outra epístola do Novo Testamento a responsabilidade pastoral de manter o evangelho puro e livre de falsos ensinos que enfraquecem o seu poder salvador. Enfraquecem o seu poder de salvar o homem. Terceira característica, enfatiza o valor supremo do evangelho. A influência demoníaca corruptora do evangelho. A santa vocação da igreja e as altas qualificações que Deus requer para os seus obreiros. E quarta, fornece a orientação mais específica do Novo Testamento sobre o correto relacionamento do pastor com os grupos sociais da igreja, segundo a idade e sexo deles. 1 Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. A graça de Deus concedida a Paulo. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Graça, fé e amor, transbordando através de Cristo Jesus em Paulo e em você e em mim, se quisermos. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre.
Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. É a graça, um favor que nós não merecemos, mas Deus nos dá porque Ele é amor. É a graça de Deus que opera em nós tudo de bom. Deus quer te dar, meu ouvinte, minha ouvinte, a sua graça de forma abundante, para que ela transborde em você, para que ela te encha e transborde em você, e você seja um cristão cheio de fé e amor, que estão em Cristo Jesus, que vive em nós, que vive em você e em mim. Que possamos ter esta graça transbordante em nós, e nossa fé e o nosso amor cumpra o seu propósito em relação àqueles que estão ao nosso redor e àqueles aos quais Deus nos enviar. Que sejamos instrumentos desta graça salvadora, que o nosso amor transborde, para que as pessoas conheçam que Deus é amor e que em Cristo Jesus elas são salvas. E aí Paulo continua, que ele, que se considerava o pior dos pecadores, imagine você e eu, Paulo se considerava o pior dos pecadores, ele disse, a paciência de Deus, louva a Deus por sua paciência, é imensa a paciência de Deus. Deus esperou 35 anos para que eu me voltasse para Ele de todo o coração. E há mais de 40 anos que eu conheci Jesus como seu Salvador, e é a paciência de Deus que me mantém de pé, porque eu ainda sou pecador, só que não sou mais escravo do pecado, aleluia, aleluia. Eu vigio para que a natureza terrena morra. Para que ela morra depende de você tomar uma decisão, de você dizer não para si mesmo. Para seguir a Cristo você tem de morrer para si e viver para Ele. A graça de Deus e a sua paciência para conosco, apesar das nossas terríveis falhas, é que nos mantém de pé. Eu estou de pé aqui, mais de 40 anos depois de convertido, só estou de pé porque a paciência de Deus ainda me sustenta. Agora eu amo a Deus e quero viver para agradar a Deus. Quero viver como filho de Deus, não sou mais escravo do pecado. Não gosto de pecar. Peco porque sou ser humano, algumas vezes caio aqui e ali, me arrependo imediatamente. Meu amado, minha amada, a santidade é a velocidade com a qual você se arrepende do seu pecado. Cometeu uma falha, instantaneamente se arrependa e peça perdão. O sangue de Jesus te limpa de todo pecado. Seja santo, viva para agradar a Deus. Ele te deu a graça para que você seja santo. E te deu a graça e o seu poder para você testemunhá-lo com poder, transbordando de amor, para que as pessoas encontrem em Cristo Jesus a salvação de suas almas e recebam a vida eterna por esse tão imenso amor de Deus que Ele espalha nesse mundo através de você e de mim. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.